Glórias a Deus, boa noite, a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos falar sobre, em tempo de guerra, como nós obtemos direção de Deus para poder buscar a nossa vitória, amém? Abra a sua Bíblia, a sua palavra, em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Aleluia. Eu vou ler, tá? 1 Samuel o quê? 30 a partir do versículo 1. Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e estava ferida e queimada. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente levaram consigo e foram em seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezrita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Até aí, feche os olhos, vamos orar. Deus Pai de amor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, usar a minha vida para ministrar a Tua palavra, que a minha carne se cale, que o Teu Espírito se manifeste. Senhor, nos ministra em toda a resistência espiritual, toda a oposição, Pai, para que esta palavra seja ministrada, seja desfeita agora na autoridade de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glórias a Deus. Como bem sabemos, Davi, ele sofreu uma grande perseguição de Saul. Quando Saul descobre que Davi foi escolhido por Deus para reinar, Saul, ele começa a perseguir Davi loucamente, querendo matar Davi para poder defender o reino dele. E numa dessas investidas, para fugir de Saul, Davi vai e se alia com o rei Aquis, rei dos filisteus. Por quê? É o que dizem, né? Como é que fala? O amigo do meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Aí ele foi e ficou ali, o rei Aquis. Para o quê? Porque ele sabia que ali o rei de Israel, o exército de Israel, não ia conseguir atingi-lo, porque ele estava lá debaixo da proteção do rei Aquis. E no tempo de guerra, quando Israel ela decide entrar em guerra contra o filisteu, o rei Aquis, Davi fica aliado com o rei Aquis contra Israel. E o rei Aquis, desconfiado, falando, não vamos com Davi não, porque chega na hora do vamos ver, Davi pode se voltar contra nós a favor de Israel e nos destruir. Então fala para Davi, não, você não vai guerrear aqui não, pode ir embora. Davi, ele estava na cidade de Ziclag, a cidade que o rei Aquis deu para ele morar. Quando ele volta para a cidade, os amalequitas invadiram o acampamento dele lá, levou as mulheres, levou os filhos, levou tudo que ele tinha. Não só dele, mas de todo o exército que estava com ele. Eles levaram todo o mantimento, toda a riqueza, as criações, as mulheres, os filhos, levou tudo. Quando eles voltam para a cidade, eles começam a chorar. Choram, e ao ponto do povo querer apedrejar Davi.
porque eles precisavam de um líder que direcionasse eles. E eles quiseram. Aí Davi fez o quê? Davi consultou o Senhor, se reanimou no Senhor, e ele pergunta ao Senhor o que ele deveria fazer, e Deus dá uma resposta. O que nós aprendemos aqui, nesse primeiro momento dessa palavra? Que Davi, a princípio, estava trabalhando, estava guerreando para preservar o quê? O reinado que Deus entregou para ele. Estava preservando a vida dele como rei, porque ele sabia da importância dele para Israel. E vamos dizer assim que ele estava servindo a Deus. E mesmo servindo a Deus, ele tomou um contrapé. Enquanto ele estava, vamos dizer, fazendo a obra, estava na igreja, estava servindo a Deus, estava entregando tudo aquilo que se pede em campanhas e tudo, e tomou uma invertida. E quando ele chega, ele começa a chorar, porque ele não entende. Por que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Ele chora. Depois que ele chora, que ele fala, vou falar com o Senhor, o que eu devo fazer? Davi, a gente vê o temor e a dependência de Deus muito clara nele. Porque, veja, a princípio, ele perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele possuía. Ele, no primeiro momento, se é eu e você, o que a gente pensa? O quê? Vou atrás, vou tomar tudo de volta, eu vou lá, tenho o exército aqui, vou pro pau. Não vou aceitar isso. No momento assim, talvez você não pedisse nem direção para Deus, você já saia na louca. Vamos lá, exército, vamos matar todo mundo, vamos pegar nossas mulheres, nossos filhos, tudo de volta. Davi não. Davi simplesmente mostra a dependência que ele tem de Deus, porque ele vai buscar no Senhor. Ele chama o sacerdote, e ele coloca as vestes sacerdotais e tudo, e ele vai falar com Deus. O que ele deve fazer? Deus fala para ele ir atrás, para buscar, que vai entregar tudo para ele. Aí ele pega os homens dele todos, se arma com os homens e vai atrás. E nessa caminhada que ele está indo, atrás dos amalequitas, ele não sabe exatamente onde o inimigo está escondido. Ele não sabe, ele está seguindo, mas ele não sabe exatamente onde o inimigo está escondido. E a palavra de Deus fala que nessa caminhada, ele encontra um egípcio que estava subjugado por eles, era prisioneiro deles, e esse egípcio foge. E esse egípcio, a palavra de Deus fala que ele estava 3 dias caminhando, 3 dias e 3 noites, sem comer nada, totalmente desprovido, né? Estava ali para morrer já. E eles encontram, aí Davi fala, dá água para ele, dá comida para ele, e Davi fala para ele, você sabe onde estão os amalequitas? Ele fala, não, eu estava com os amalequitas, inclusive eu fugi deles. Aí Davi, então me fale onde que ele está, porque eu vou lá para poder tomar tudo de volta que me foi roubado. Ele fala, eu falo para você uma condição, que você preserve a minha vida, que você não me mate e não permita que eu morra. Aí Davi fala, feito. Aí Davi, ele pega essas informações e ele leva Davi aonde está o campo de batalha, onde estão os inimigos, para que Davi vá, guerreie para poder receber tudo de volta que lhe foi roubado. Quando nós estamos no meio da guerra, quando nós estamos no meio dessas situações adversas, que são o nosso dia a dia, e das guerras que se levantam com nós, Deus, ele usa até um ímpio para nos abençoar. Ele usa até um ímpio para nos mostrar o caminho. Ele usa até o ímpio para poder nos dar uma direção, para nos ajudar naquilo. Entendeu? E às vezes nós fechamos o coração para as pessoas que Deus envia. Porque às vezes são enviados do próprio Deus, que Deus envia. A Bíblia tem uma passagem que Deus fala que o rei Ciro é um ungido dele. Ele chama o rei Ciro de ungido. O rei Ciro não era do povo de Israel. Ele falou, meu ungido, que esse homem foi levantado para abençoar o povo de Israel. Então, muitas vezes, Deus usa o ímpio, pessoas que estão assim, e a gente não entende às vezes. Você fala, meu, isso aí não é de Deus. Não vai dar em nada. E Deus coloca essas pessoas, muitas vezes, para nos abençoar, para nos direcionar. E ele recebe isso, e ele vai. Ele vai. Como nós bem sabemos, hoje mesmo a gente falou sobre caráter. Existe
na igreja, nos dias de hoje, existe o cristão e o crente. Está cheio de cristão dentro da igreja. Quem é o cristão? São todos que acreditam em Jesus. Quem é o crente? Aquele que pratica o evangelho, que crê realmente que tudo que está na Bíblia é verdade e ele pratica a palavra de Deus. Ele vive a palavra de Deus. E a coisa mais difícil de se encontrar hoje é o crente. O cristão está cheio. Né? A gente ontem foi numa igreja e estava cheio de cristão. Mas crente de verdade a gente sabe que não tinha. A gente percebe que as pessoas estão tudo assim num oba-oba, estão tudo assim num grupo de amigos, uma associação de amigos. As pessoas, você percebe que não há um derramar, não há um comprometimento com Deus. Aquele louvor, aquela adoração sincera, onde você vê que realmente é um quebrantamento de Deus, porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. Davi se quebrantou, ele se quebrantou 100%, a tal ponto do povo querer apedrejar ele. O que esperavam de Davi? Falavam, o quê? Vamos para cima. Vamos pegar, vamos passar a faca nesses caras, vamos passar o peixeiro, todo mundo, né? E vamos tomar tudo que é nosso. E de repente o cara está ali, ó, chorando aos pés de Cristo. Como quem diz, eu sou dependente do Senhor, se o Senhor não falar para mim, eu não vou. Eu tenho tudo para vencer essa guerra, mas se o Senhor não falar comigo, eu não vou. Se o Senhor não me dá direção, não me dá uma palavra, eu não vou. Eu não vou porque sem o Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não vou confiar nas espadas, não vou confiar nos cavalos, não vou confiar nos soldados, eu vou confiar no Senhor. Se o Senhor não me dá uma palavra, eu não vou fazer, eu não vou sair. Eu não saio da minha posição se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me dá uma direção. Se o Senhor não me dá uma palavra, eu fico aqui. Né? Ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Eu não saio de Jerusalém enquanto não ser revestido de poder. Agora, se Deus falar, diga ao povo que marche, amém, Senhor, vou marchar. Então, o Senhor não marchar, eu vou marchar, porque eu sei que essa situação que impede, que é o obstáculo para a minha passagem, vai ser dissolvido. Se o mar tiver que se abrir, vai se abrir. Se o muro tiver que cair, vai cair. E todos os empecilhos e todas as resistências e oposições que o adversário coloca, vai ruir. Porque Deus mandou eu caminhar. E se Deus mandou eu caminhar, eu vou caminhar. Mesmo que materialmente eu encontro uma parede na minha frente, mas se Deus mandou eu caminhar, eu vou caminhar, que alguma coisa vai acontecer com a parede. É a fé, é a confiança no Senhor que faz a diferença. E a Bíblia diz que ele vai. Aí quando ele chega, ele vê o acampamento dos amalequitas lá. E eles descem a guerra, e eles subjugam todos os amalequitas. A Bíblia fala que 400 deles montam no cavalo e fogem. E Davi, ele feriu, desde o crepúsculo, do vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, a não ser 400 moços, montados em camelos, que fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem os despojos, nada do que lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi de todas as ovelhas e todo o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Olha que coisa magnífica, que coisa incrível. Ele foi guerrear somente para conseguir ser restituído naquilo que foi roubado dele. Só que os amalequitas, como ele era um povo saqueador, eles tinham saqueado outras tribos, outros lugares, outras cidades. Então eles juntaram despojos. Então quando Davi chega e invade e toma o acampamento dele, Davi não só trouxe a esposa, as filhas e tudo que ele possuía, mas aquilo que já tinham roubado de outras pessoas, estava tudo lá, já trouxe tudo também. Então você vê que ele recebeu uma porção dobrada daquilo que ele precisava, daquilo que ele necessitava. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Nós, muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente está indo para a igreja, está servindo a Deus, por mais fracos que nós sejamos, por mais falhos que a gente somos, nós somos de Deus. Não existe outro Deus para nós.
Nós somos de Deus, somos de Jesus. E, por acaso você serve a um outro Deus? Nós não servimos a outro Deus. Por mais fracos, nesse momento de Davi, da fraqueza de Davi, muitas vezes nós estamos exatamente assim. Não temos força para nada. Mas nós não temos outro Deus a não ser o Deus da Bíblia. É somente esse Deus que nós temos. Então, quando nós entendemos isso, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, e você entende que você precisa de uma direção de Deus, e você se dispõe a buscar uma direção de Deus, quando Deus dá uma direção para você, e você segue, arrisca aquela direção, você tem vitória. O grande problema que nós temos é não buscar a direção de Deus. Às vezes nós vamos nos cultos, que nem nós fomos ontem no culto lá, e Deus não falou ali. Ali era um discurso pronto que o homem preparou, um discurso realmente bem suave, bem tranquilo, aonde ele não traz a consciência ao homem do pecado, do que realmente o homem tem que se comportar para poder trazer a vontade de Deus. Entende? Ele não chama o homem para a responsabilidade apontando o pecado do homem para o homem se consertar, para ter uma vida com Deus. Eles vendem um evangelho chiclete com banana. Não é uma coisa séria de você entender que Deus é sério, que Deus não tem conversinha com Deus. Deus é sério, se ensinam, não. Entendeu? E aí as pessoas vão ali e ficam naquele. Agora, a grande questão é, se o inimigo vem e destrói a casa desse povo, será que eles vão ouvir a voz de Deus para poder ser restituído em tudo que foi perdido? Porque não tem profeta, não tem profecia, não tem palavra. Agora, quando você busca de Deus, a palavra de Deus, através das escrituras sagradas, ou você procura um homem, uma mulher de Deus que verdadeiramente tem a palavra, que ele não está vendendo para você um mantra, que ele não está vendendo para você uma linha de raciocínio, como as grandes empresas fazem. As empresas têm cartilhas de comportamento, de como agir, tem vários treinamentos, tem uma maneira de ludibriar a mente do homem, e o homem está achando que está seguindo a Deus, está seguindo a gestão humana. Eles fazem a gestão da igreja como se estivesse administrando uma empresa, só que eles estão gestando pessoas. E eles carregam através dos treinamentos e vão ludibriando as pessoas, trazendo palavras, não palavras do alto, que nos ajuda, mas palavra de autoajuda. Usando a palavra, motivando a pessoa carnalmente a se movimentar e não espiritualmente. O que acontece? Essas pessoas, muito delas, não são nem atacadas pelo adversário porque ele incomoda o inferno. Agora, quando você tem os dons espirituais, você tem chamado espiritual, você foi chamado para fazer a diferença, a oposição que o diabo tem contra você é maior, muitas vezes, do que alguém está do seu lado. Você está passando uma guerra, uma luta tremenda, e a pessoa que está do teu lado está indo de vento e pouco, e às vezes é da mesma igreja, mas a diferença é o quê? Você é o crente, e ela é cristão. Ela não tem compromisso com a verdade, você tem compromisso com a verdade. Você sabe que quando você ora, Deus responde. Você sabe que quando você louva, o mar se abre. Você sabe que Deus fala com você, você sabe a intimidade que você tem com Deus, que na hora que você chora, o Senhor vem. Ele se envolve com você, ele se mistura com você através do Espírito Santo, e você chora, e você fica cheio da unção, e você se arrepende, você cai de joelhos e fala: Senhor, me perdoa, porque realmente eu errei contigo, me perdoa, porque eu fui falho com o Senhor, eu não defendi o teu nome, não defendi a minha conversão, eu abri mão, eu deixei que acontecesse isso, Senhor, e às vezes por um prato de lentilhas, eu usei a minha boca para falar daquilo outro, às vezes, né, tocou, falou, disse, não disse, a gente se rasga diante de Deus. E quando você se rasga diante de Deus, ele fala com você, ele fala: olha, faz dessa maneira, porque eu vou te entregar tudo que te foi roubado de volta. Tudo que você perdeu nesse tempo que você andou perdido, sem buscar a minha direção, a minha obediência, a partir de agora, tudo vai dar certo, porque você passou a me ouvir.
E a partir de você me ouvir, você vai fazer as coisas de acordo com como eu estou te falando e as coisas vão acontecer para você. Então não adianta você correr para uma igreja, correr para outra igreja, correr atrás de um profeta, correr atrás de outro profeta, porque Deus não vai falar, porque Deus quer falar com você mesmo. Deus quer conversar com você. Por quê? Porque você é um direcional, você é um referencial. Embora você não se enxergue, você, como Davi, chora ao ponto do povo se apedrejar, você achar que você não é digno, que você não é nada, que você não é ninguém. E Deus te levantou para uma liderança, para ser alguém de renome, alguém que vai trazer o arrependimento ao povo, alguém que vai direcionar o povo, alguém que vai falar do amor de Deus, vai liberar palavras-chave sobre a vida das pessoas, e as pessoas vão ter a vida transformada. E o diabo batendo, e você aceitando. Corre para cá, corre para lá, e as coisas não mudam. Continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito continua. Agora, quando nós temos esse entendimento, e você fala, pô, para, chorei a minha perda, não deu certo, o inimigo está batendo na minha porta, o inimigo está me afugentando, o inimigo está me afrontando, eu estou tendo derrota nessa área há muito tempo, o diabo está invadindo o meu acampamento, a minha cidade, está destruindo tudo que eu tenho de maior valor, está levando minha família, está levando minha vida financeira, está levando a minha saúde, está levando tudo que eu possuo, que eu dou valor, que me faz feliz. Eu não posso me acomodar com isso. Amém? A Bíblia fala que quando Elias ele foi arrebatado pelo carruagem de fogo, quando Eliseu pega a capa, Eliseu tocou a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu, passou ele Eliseu. Do outro lado, Elias é tomado por esse rodamuinho de fogo e ele sobe. A capa de Elias cai, Eliseu pega a capa. Quando Eliseu volta, o Rio Jordão estava lá. E ele toca com a capa e ele diz, aonde está o Deus de Elias? Quando ele bate a capa, o mar se abre e ele passa. Aí eu te pergunto, né? Aonde está o nosso Deus? Aonde está o Deus de Moisés, de Josué, de Elias, de Eliseu? Onde está o Deus, o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o meu Deus? Porque eu conheço Deus, você conhece Deus, onde eu ouvi falar, você tem experiência com Deus. Das menores às maiores. Muitas experiências ao longo da nossa vida com Deus. Aonde estão as experiências que você viveu com Deus? Quantas vezes Deus falou com você e você ficou aos prantos? Quantas vezes você estava numa situação esperando uma palavra de Deus que viesse ao teu encontro e você recebeu a palavra e você hoje esqueceu? Cauterizou, você esqueceu totalmente quantos livramentos, quantas palavras, o que Deus já fez na sua vida. A gente lembra mais do que das guerras, das derrotas, do que das vitórias. Né? A Bíblia fala para nós trazermos à lembrança aquilo que nos dá esperança. E você tem que buscar dentro de si quantas e quantas vezes o Senhor já interferiu na sua vida e modificou a sua situação. Quantas vezes você orou com um propósito e o propósito foi alcançado? Quantas vezes o Senhor te livrou, guardou você e você esquece? Né? Agora dos prejuízos das coisas ruins você lembra. Agora do que Deus fez você não lembra. E não adianta nós queremos viver uma vida igual ao ímpio que não tem relação com Deus. Não adianta você querer ser igual ao ímpio. Andar descabelado, andar de... Né? Não adianta. Você é de Deus. Aonde você for, o diabo sabe quem você é e ele vai para cima de você. Não tem essa. Às vezes a pessoa, como eu já disse, a pessoa que está do teu lado não acontece nada com ela. Mas você que é o crente, que está ali, você está que nem Jonas. Está tudo indo ruim porque você está lá, fazendo errado.
Aí quando você toma consciência, você fala, meu, errado, Senhor, me joga no mar, me joga no mar. Aí você fala, me joga no mar do oceano do Espírito, me joga no mar da igreja, me joga no mar do centro da vontade de Deus. Quando você faz isso, aí a coisa muda. Enquanto você não faz, você vai ficar na prova. A tempestade vem, a luta vem, a guerra vem, e você não muda a tua vida, não muda a tua sorte. Quando você tem esse entendimento, que por causa de Jonas, a Bíblia fala que 150 mil pessoas em Nínive receberam, aceitaram Jesus. 150 mil pessoas pela pregação de um homem chamado Jonas. Quando você entende que da sua palavra que sai da tua boca, do teu comportamento, tem pessoas esperando você falar do Senhor, você louvar, você entregar o poder de Deus que está em você, entregar aquilo que você recebeu de Deus para essa pessoa ser salva, a tua história começa a ser mudada. Enquanto você fugir, a tempestade vem. E nós temos aprendido que às vezes Deus não quer nós em grandes ministérios. Deus quer em lugares onde Ele possa nos usar. Aonde você possa ser usada por Deus. Aonde Deus pode te usar. Porque a Bíblia fala, Jesus fala lá no Novo Testamento, aquele que me serve, o Pai o honrará. Então, se você servir a Deus, a Jesus, o Pai te honrará. Buscar primeiro o reino. E também buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, na verdade, o que nós precisamos entender é que nós temos chamado. Não adianta ficar chorando. Você fica chorando, Deus fala, meu, já chorou que tinha que chorar. Né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Amém? O tempo não é mais de chorar, o tempo é de guerrear. Como eu vou guerrear espiritualmente? Buscar a direção de Deus. Papai do céu, o que o Senhor quer de mim? Quer um jejum? Não é um jejum da igreja. Não é um jejum de ninguém. É um jejum meu. O que você quer de mim, Senhor? É um jejum? O Senhor quer que eu ore durante uma semana, 2 horas por dia, 1 hora por dia, que eu dobre meu joelho e ore? Que eu busque exatamente o que eu quero? Davi fala, uma coisa é pedir o Senhor, e não descansarei enquanto não alcançá-la. É ali, ó. Lembra da parábola do juiz Enico? O juiz estava preso, o filho da mulher. O filho da mulher estava preso. Essa mulher, todo dia ela chegava na porta do fórum lá, da cadeia, e ficava gritando, juiz, julga a causa do meu filho, julga a causa. E aquilo foi enchendo a paciência do juiz. Até que o juiz falou, quem é essa mulher que fica gritando? Aí foram e contaram para o juiz, o filho dela está preso e ela fica gritando que ela quer que você julgue a causa do filho dela. Aí ele vai e faz o julgamento. E libera. A Bíblia diz que ele atendeu o pedido daquela mulher. E nós muitas vezes, Jesus fala, se o juiz serenico atendeu, e o Pai do céu vai te atender ainda mais, porque o amor que o Pai do céu tem por você é maior do que... Amém? Glória a Deus, feche os olhos, vamos orar. O Rabassuri Mahasiri Handarabacaia. Senhor, em nome de Jesus, que o poder desta palavra, Senhor, seja a palavra rema, Senhor, que conduza a nossa vida a partir de hoje, que nos conduza em meio a nossas guerras, que nos direcione a vencer todos os obstáculos criados por Satanás. Pai de amor, em nome de Jesus, que neste culto, que nesta noite, o Senhor venha, Senhor, se mover poderosamente, que o Senhor venha direcionar, Senhor, as nossas vidas, como o Senhor direcionou, Senhor, a vida de Davi. Pai, hoje nós recebemos esta palavra, e essa palavra nos reanimou no Senhor, para guerrear as nossas guerras e obter as nossas vitórias. Pai, eu creio que o Senhor disse, Pai, como disse a Davi, vai, alcança, que eu te darei vitória. Eu creio que esta palavra poderosa está sobre a minha vida e sobre a vida dos teus servos que aqui estão, que nós viveremos o bem do Senhor, viveremos ser o poder desta palavra, que nós veremos, Senhor, as coisas sendo transformadas, que a oposição seja destruída,
em nome de Jesus, para que seu nome seja exaltado e glorificado sobre a minha vida, sobre a vida dos teus servos. Pai de amor, recebe, Senhor, este culto, recebe esta palavra, recebe, Senhor, e multiplica na vida dos teus filhos, e por tudo quanto o Senhor fazer, meu Pai, nós daremos a ti honra, glória, louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém? E você que está escutando essa palavra, que vai escutar através desse vídeo que a gente vai postar no YouTube, que esta palavra seja poderosa na tua vida, que transforme a tua vida, que faça você viver um tempo novo na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Deus te abençoe.